Fala, torcedor, sejam muito bem-vindos, trazendo aqui as últimas informações do Palmeiras. Programa aqui de primeira, trazendo as novas do Verdão e o Palmeiras que entra em campo contra o Chelsea, valendo vaga na semifinal da Copa Mundial de Clubes. Apesar dos desfalques, o Verdão vai com tudo para conseguir essa vaga. Torcedor, e você que não é inscrito, já conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Vamos para o vídeo. Renazito, pensando aí nessa partida, Abel Ferreira quebrando a cabeça para ver o que ele vai fazer, né? Então, vamos debater aqui as possibilidades táticas, se ele vai com 3 zagueiros, se ele vai com uma linha de 4. Tá rolando essa dúvida. Inclusive, ele fez um treino ontem, hoje, daqui a pouco, ele dá a coletiva, então pode esclarecer algumas das nossas dúvidas. Mas dá para a gente imaginar como é que esse Palmeiras vai se portar, qual vai ser a postura do Palmeiras diante do Chelsea? Será que vai assumir um certo protagonismo ou vai ficar um pouco mais cauteloso? São possibilidades e é o que ele tem, né, pro momento. Muito está se falando que a possibilidade de jogar com 3 zagueiros é porque ele não confia no Vanderlan. Isso não é verdade. O Abel acha o Vanderlan um jogador muito, muito bom. É bom você trazer essa informação, porque isso está circulando mesmo, né? Isso não é verdade. E assim, se fosse uma situação assim, eu não confio no jogador, o jogador não faria sentido o Palmeiras segurar ofertas que já aconteceram para o Vanderlan, de Inglaterra, de França e de outros mercados. E o Abel Ferreira sempre... eu me lembro de um treino que aconteceu no Palmeiras e o Vanderlan estava naquele momento de sobe e desce, sobe e desce. E o Jorge, ex-lateral que foi do Santos, Fluminense e tal, ele jogava no Palmeiras. E o Jorge era o lateral reserva do Piquerez. Quando o Abel viu um treino do Vanderlan, gostou, se encantou, pediu mais vezes. Com uma semana ele falou assim, o reserva imediato do Piquerez é o Vanderlan. E aí o Vanderlan ficou e tem a confiança. Faz jogos brilhantes, fez jogos espetaculares, foi decisivo. É um jogador que hoje ele é reserva, ele não tem uma sequência, né? E ele é reserva de um dos melhores jogadores do time do Palmeiras. Mais consistência, mais longevo, que tem liderança. Então, ele não tem uma sequência. Mas não é um jogador que, por exemplo, compromete ou que não dá para escalar. Então, se o Abel optar por 3 zagueiros, é pelo adversário, é pelo modelo de jogo e não porque ele não confia no Vanderlan. Isso é muito importante a gente deixar claro. Porque é um jogador que, inclusive, deu entrevista falando que é o jogo da vida, aquela coisa toda. Então, não faria sentido o Palmeiras colocar o jogador para falar, sabendo que a comissão técnica não confia nele. Então, a escalação de 3 zagueiros, se ela acontecer, é pelo modelo de jogo do Chelsea. Né? E é curioso porque, às vezes, pode ser uma pegadinha também, né? Coloca um jogador para falar, sendo que ele, na verdade, não vai jogar. Aconteceu isso na final da Libertadores contra o Flamengo, que o Felipe Melo não tinha condições, ele deu a entrevista, junto com o Abel, que sempre tem ali o capitão ao lado do treinador, e todo mundo estava cravando que o Felipe ia jogar. E o Felipe não tinha condições de jogar, ele só tinha condições de jogar 10 minutos. Foi o que ele jogou para entrar para levantar o troféu. Nessas horas, toda arma é arma, né? Tudo vira uma estratégia para você tentar enganar ali um pouquinho o adversário. Mas fato é que o Abel, de fato, confia no Vanderlan, tanto que ele já atuou em partidas importantes, né? Contra o Sporting Cristal pela Libertadores, contra o Cerro também, no Campeonato Paulista também. Então, é um jogador que já foi utilizado como titular muitas vezes. Não é um jogador que chegaria de forma inédita à titularidade. Não seria este o caso. Até porque, apesar de ele ser jovem, ter 22 anos, já está no profissional desde 2021. Sim. Então já tem aí uma rodagem, uma certa bagagem. Bora para lá, bola para Filadélfia, onde está PVC, mas está também Bruno Braz. Cadê ele? Bruno Braz, o rei da Filadélfia, nosso Bruno Balboa. Aí, ó. Do outro lado, PVC. Eles estão um do ladinho do outro não, mas hoje. No totem é do outro lado que você tem que apontar, PVC. Tá trocado, entendi. Aí. Isso. Gente, finalmente eles esperaram, sei lá quantos dias de competição já temos, esperaram tanto para assim, hoje vai rolar o chopp, hein, Renan? Já deve hoje ter o rolado. chopp vai ser bom. Já rolou? Deve ter rolado ontem já. Já rolou ontem? Vamos saber, vamos apurar. Não tô te ouvindo, PVC, mas o Braz vai me contar a primeira apuração. Cheguei de manhã aqui. Amanhã.
Tá prometido esse chopp. Ele chegou de manhã, hoje de manhã que ele chegou aqui. Ah, mas toda hora é hora. De manhã já pode ter aquele choppinho ali, pré-trabalho. Melhor não falar isso no ar, né? Mas no brunch do café da manhã você pode tomar uma taça de champanhe. Aí, ó, num brunch, uma tacinha. É isso, André é uma pessoa chique, né? Ele vai no champanhe. 8 da manhã aqui. 8 da manhã aqui. Então, 9 da manhã aí. Então, 9 da noite no Japão. É isso aí já tá de noite, já tá liberado esse horário. Tem uma regra, Deu pra ele pegar o café da manhã no hotel, que é uma coisa super saudável. Tem bacon, linguiça, e por aí vai. É aquele café da manhã de americano, né? Aquele café americano, tipo café da manhã inglês também, que tem feijão, que tem bacon, que tem tomate. Eu gosto. Me tira fora dessa. Nossa, ele é muito fitness, gente. Você tá numa onda muito fitness, eu tô chocada. Não é muita coisa. Bruno Braz, conta pra gente sobre esse Palmeiras, o que Abel Ferreira está planejando, está pensando. Muitas dúvidas na cabeça, né? Um jogo de xadrez aí pra ver como é que ele vai montar essa equipe, com essa linha de defesa toda desfalcada praticamente, sem 3 jogadores muito importantes, sem Piquerez, né, na lateral, sem Murilo, sem Gustavo Gomes também. E a dúvida que fica ele vai apenas fazer as reposições naturais, zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, ali com Vanderlan, Michael, Bruno Fux? Ou será que ele pode improvisar e mudar o sistema de jogo pensando nesse adversário? Bom, boa tarde, Luísa, Hernan. Pois foi como o Hernan falou, acho que a dúvida está por aí. Ou ele mantém o esquema ou vai para 3 zagueiros, mas ele vai manter esse mistério aí o quanto puder, né? Hoje, mais uma vez, teve os 15 minutos de treinamento e tem sido curioso. Ontem aconteceu isso e hoje novamente, assim, que eu observei que quando bate os 15 minutos certinho, a assessoria do Palmeiras já comunica que está encerrado, a parte aberta para a imprensa, e imediatamente que até então os jogadores ficam ali na roda de bobo, naquela coisa ali, né, aquecimento. Quando acaba o tempo da imprensa, o Abel já reúne todo mundo no centro do gramado, fica aquela roda, e ele fica ali no meio passando instruções táticas. Assim, ele está focadaço no jogo, está querendo aproveitar cada minuto, bolando a estratégia da partida, mas ainda fica essa dúvida. Mas é como o Hernan direcionou, eu acho que são essas 2 opções aí. Até estava conversando com o PVC agora no café da manhã, ele tem até algumas opiniões táticas aí sobre o que o Abel pode planejar para esse jogo aí. Ele pode dar suas opiniões sobre o que ele pensa para esse jogo. Xadrez. O que ele pode fazer? Ele pode ir com Giai, com Michael, com Fux, sem o Vanderlan, ou talvez sem o Fux também, colocando o Giai por ali com o Michael. Como que você pensa a montagem primeiro dessa defesa, depois a gente pode falar mais para frente aí para o setor de meio campo, ofensivo e de ataque? Não é uma informação que venha de lugar nenhum, apenas conversando também com alguns outros técnicos que têm a mesma avaliação que eu. Que o Abel dificilmente vai com linha de 4 pura. Eu lembro muito do texto que ele escreveu para o The Coach's Voice em 2022, e ele explicava o trabalho que fez contra o Flamengo na final da Libertadores, quando ele fez linha de 5. Ele até não explicou como linha de 5, ele dizia que era o Scarpa acompanhando o Isla, então parecia linha de 5, mas ele puxou o Piquerez para 3º zagueiro. E fez, na época, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez e Scarpa. Era uma linha de 5, mesmo que não fosse a vontade dele. E o texto dizia que, às vezes, você precisa se impor pelo seu jogo por ser melhor que o adversário, em outras você precisa saber que tem que mudar, se preparar para subir uma montanha. E a grande pergunta é se hoje o Chelsea é uma montanha, como era em 2022, quando ele botou o Rony para marcar a lateral. E o Rony voltava até a linha de fundo marcando o Hudson-Odoi. E eu acho que o Chelsea ainda é uma montanha. Por isso que eu acho que ele vai jogar com um zagueiro a mais. Mas qual o zagueiro a mais? O Navi, que não está jogando com ele, o Benedetti? Veja, o Vanderlan jogou 20 das 39 partidas do ano como titular. Então, de fato, não é falta de confiança no Vanderlan. Ele jogou 20, ele jogou a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo,
Ele jogou o jogo de ida contra o Ceará, em Fortaleza. Não é esse o problema. Mas talvez seja a questão de colocar um terceiro zagueiro, fazer uma linha de 5 para ter um time mais compacto. E nesse caso eu acho que é Marcos Rocha. Aí ele faz Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael, e uma linha de 4 no meio campo, que teria o Giai na ala direita e o Facundo na ala esquerda. Giai, Richard Rios, Emi Martínez e Facundo, Estevão e Maurício, Vitor Roque. É uma hipótese. Ele pode confiar no Vanderlan, como já confiou em jogos importantes, e fazer linhas de 4. Um argumento para dizer que ele vai com linha de 4 é que o Chelsea joga com um atacante só com o Dilep na frente. Pode até se der o João Pedro amanhã, mas é o Dilep na frente. E o Cole Palmer chegando pelo lado, o Enzo Fernandes por dentro, um pouco mais atrás. Não tem razão tática para você marcar um atacante só com 3 zagueiros. Mas tem razão para você se proteger um pouco mais e tentar ter profundidade com o Vitor Roque. A gente vai tentar extrair dele isso daqui a pouco. Ele não vai dar a escalação, mas às 2h30 da tarde, no nosso horário aqui, 3h30 aí, por isso que eu vou sair um pouquinho mais cedo do programa, vai ter a coletiva do Abel. Aqui mesmo, no Lincoln Financial Field. E lá na frente, pensando aí do setor ofensivo para frente, me parece que é jogo para o Vitor Roque, André Hernan. Claro, né? A gente ainda não sabe o que o Abel vai fazer. Ele pode sim escalar o Flaco. Mas me parece que para usar esse jogo de mais de velocidade, né, de uma imposição física, talvez seja uma partida em que o Palmeiras não tenha tanto a bola, né, pelo menos é o desenho inicial que o Chelsea fique um pouco mais com a posse de bola, isso pode mudar, claro, mas é uma tendência. O Vitor Roque pode ser importante para apostar nessa velocidade. Ou você acha que pode pintar o Flaco aí como titular? Não, eu acho que é Vitor Roque. O último jogo já deixou isso claro. O Vitor Roque foi contratado para isso, né? O Vitor Roque foi contratado para ser o atacante titular. E o Vitor Roque, se você pegar assim, como característica, é um jogador que até sai mais da área. Então tem mais possibilidade, é um 9 mais móvel, né? Eu vejo que não há sentido de você colocar o Flaco Lopes agora. Se o Flaco Lopes estivesse te entregando 50 gols a mais do que, um exemplo, né? Muitos gols a mais do que o Vitor Roque e atuações, beleza, aí você tem uma justificativa, mas acho que o Flaco Lopes, por mais que ele tenha números e gols a mais que o Vitor Roque, na questão do desempenho ali no jogo, eu não consigo ver uma grande diferença, uma diferença gritante entre Flaco e Vitor Roque. Para esse jogo, no entendimento de que o cara foi contratado por 20, 25 milhões de euros, com a pompa que ele chegou, é para você colocar nesse tipo de jogo. E pelas características também que a partida pede. Total. Né? São as duas coisas juntas. E aí você tem um Flaco Lopes como opção para o segundo tempo, para durante a partida, o que é ótimo, né? Que Sim. o Abel tem opções e a gente fala muito, elogia muito esse elenco do Palmeiras, né? Que você pode ter sempre uma peça de muita qualidade saindo do banco para resolver a partida. Inclusive, isso aconteceu em alguns momentos já nesse Mundial de Clubes. Ô, Braz, você que está acompanhando as atividades, né? A gente vem falando também sobre o Estevão e é natural, né? Porque é um garoto, todos os holofotes ficam virados para ele, ele vai embora daqui a pouco. Pode ser, inclusive, a despedida dele do Palmeiras nesse jogo contra o Chelsea, justamente contra o futuro clube dele. Então pode rolar aquela lei do futuro, não é a lei do ex, é a lei do futuro. Você observou o Estevão na atividade? A gente viu algumas imagens de um Estevão pensativo ali, ele com seus botões e a bola ali também. O que deu para observar do Estevão? Como é que ele está, né? Depois de ter sido tão falado pelas declarações que deu, falando sobre ansiedade, que agora já está com a cabeça na Europa, e de tudo isso, né? Muita coisa acontecendo na vida desse garoto. Pois é, Luiz, ele alternou momentos ali mais pensativo, mais sozinho ali com ele, com outros de descontração ali. Teve até um momento que ele ficou, que o Abel colou ali nele, ficou brincando assim, né? É um menino, né? E o Abel ficou brincando ali, o Estevão ali ficou meio uma briguinha de brincadeira ali com o Abel, assim. Ele se mostra leve para a partida, tem esses momentos mais pensativos, mas ele se mostra leve, inclusive o Vanderlan também, na entrevista dele, falou sobre essa situação, que o pessoal está observando o Estevão leve, motivado para essa partida. Então, a palavra é essa, assim,
teve essa questão dessa declaração e tal, e Abel depois saiu em defesa dele antes da partida contra o Botafogo, mas o que se fala aqui é que o Estevão está totalmente focado nessa partida e querendo fazer uma grande partida que pode ou ser a despedida, ou os palmeirenses esperam que não seja a despedida, né? E com uma grande exibição do menino, né? Com certeza, palmeirenses não, querem que ele se despeça aí só numa grande final, hein? Já pensou? É uma possibilidade real, hein, gente? Esse lado da chave ficou mais acessível, sim. Claro que Fluminense e Al-Hilal são difíceis se passar pelo Chelsea, mas tem boas possibilidades. PVC, anotei seu time aqui, seu palpite. Na verdade, uma análise, né? Não é um palpite, é uma análise. Mais uma análise do que uma informação em si. Esse time não tem o Alan. Você imagina que ele fique fora? E Marcos Rocha, você imaginou junto com o Giai. Ele poderia usar apenas o Giai fazendo essa saída de 3 como um terceiro zagueiro, um jogador a mais no meio de campo, como o Felipe Anderson, por exemplo? Ou você não acredita nisso? Falando do Alan, que assim, jogador muito jovem, mas que o Abel tem apostado muito, né? Que foi pedindo passagem. O campo pediu, na verdade, o Alan, porque foi o que ele mostrou atuando e foi ganhando espaço nesse Mundial de Clubes. É que eu acho que o que eu estou imaginando é ele fazer um 5-4-1 para defender e um 3-4-3 para atacar. E aí ele acrescentar um defensor, que é o Marcos Rocha, tem uma outra razão, é a liderança. Ele perdeu um líder do elenco, o Gustavo Gomes, e o Marcos Rocha é muito líder do elenco. É uma outra possibilidade de escolher o Marcos Rocha. Eu acho que o Giai faz sempre a saída de 3. Mas o Palmeiras não joga... O Palmeiras joga 3... ataca 3-2-5, 3-2-4-1, mas ele não defende com linhas de 5, ele defende com linhas de 4. E o que eu estou entendendo da possibilidade de entrada do Marcos Rocha é para defender com linha de 5, como ele fez contra o Flamengo, como ele fez contra o Chelsea. E o Rony praticamente fechava essa linha de 5 no movimento dele. Era um 4-2-3-1, mas ele defendia com 5, porque o Rony voltava com o Sondói até a linha de fundo. Então acabava compondo uma linha de 5, embora não fosse a intenção tática do jogo contra o Chelsea. Contra o Flamengo era. Contra o Flamengo era um 5-3-2, da maneira que eu citei. Mike, Gustavo Gomes, Luan... Piquerez de zagueiro pela esquerda e Scarpa voltando com o Isla. Hernanzito, num jogo como esse, não se ganha só com técnica e com tática, como se faz em campo, né? Mas também com a postura e com uma liderança. Esse Palmeiras perdeu uma liderança muito importante, que é o Gustavo Gomes, que é um capitão, não só pela técnica dele, pela capacidade na bola aérea, até pelos gols que ele faz, mas pela liderança que ele exerce. É o xerifão ali, ele manda tudo. Quem que pode exercer esse papel? Um Everton pode assumir esse papel? De repente, o PVC mesmo apostando no Marcos Rocha, que tem essa liderança também, que faz parte dessa espinha dorsal vencedora deste Palmeiras. É a hora de um jogador também assumir esse papel, já que não tem o capitão. O Gomes, como a gente viu o Thiago Silva fazendo na classificação do Fluminense, comandando ali a sua defesa e mesmo no momento de orientação ali na parada para hidratação, ele mesmo pensando num esquema tático junto com o Renato. Alguém pode se sobressair nesse sentido? Eu tenho 2 jogadores que, nessa configuração, se tiver o Marcos Rocha, até por ser um jogador de linha, né, na questão ali de falar com a arbitragem e tal, entendo que ele tem condições de ser o capitão do time pelo tempo, pela liderança que ele exerce. Mas, naturalmente, sem Gomes, sem Piquerez ali, é o Everton, essa liderança ali dentro de campo, né? É o cara que fala no vestiário, que chama a responsabilidade. É um Palmeiras que tem ali as suas características, cada jogador com a sua liderança. E tem as lideranças técnicas dentro do campo também, né? Isso conta muito. O que eu vejo é que esse jogo do Palmeiras, ele passa muito pelo mental. O Palmeiras trabalha muito o mental nesse tipo de jogo, né? E o Abel, além do campo, além do trabalho do dia a dia com seus auxiliares, para ele é muito importante o trabalho mental com os atletas, que é o que faz a diferença, que é o que ganha ali no detalhe. As grandes conquistas do Palmeiras do Abel, jogos emblemáticos, memoráveis, assim, pega a final contra o Flamengo, mesmo lá em Montevidéu,
ou outros jogos até de Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, aquela virada no Newton Santos, são jogos onde você vê que o mental do jogador está muito ali, está muito forte, eles estão muito focados, eles estão muito fechados naquilo que eles precisam fazer. Mesmo com as adversidades que o jogo te apresenta. Então, o Palmeiras, até pelo fato de já ter tido uma experiência, essa comissão técnica com esse mesmo time do Chelsea, não esse mesmo time, mas essa mesma equipe, num Mundial, o Abel ganha ali bagagem, ganha experiência ainda mais para poder trabalhar o mental desses jogadores e sonhar com essa semifinal. E ele é muito bom nisso. Ele tem o grupo na mão. Ele sabe entrar na cabeça dos caras. É uma mentalidade vencedora que foi construída de forma impressionante. E o Palmeiras é aquele time, né? Até o último segundo você tem que acreditar porque ele pode fazer o gol. E a gente sabe que ele pode fazer o gol porque já fez isso muitas vezes. O Abel carrega um mantra com ele, e ele fala isso muito para as pessoas do convívio dele e para evidentemente... Não é cabeça fria e coração. Não é isso não. Isso aí virou meio que já virou um marketing, né? Que nem o Muricy aqui é trabalho, meu filho. É o cabeça fria e coração quente. Mas o Abel, ele fala muito isso na intimidade, que o difícil às vezes é fazer o simples. Então, assim, para ele, por mais que você tenha estratégia, você tenha jogadores ali, possibilidades, esquema de jogo, mudança tática, o importante quando você está num jogo como esse é você fazer o simples, fazer aquilo que você já sabe, fazer aquilo que você já trabalhou, aquilo que vem sendo falado nesses últimos dias na Filadélfia, preparando o time para esse jogo contra o Chelsea, é o que vai ser colocado em campo. E quando você está em campo, é você fazer o simples. E isso vale para o treinador e isso vale para os jogadores. Então, assim, é uma coisa que o Abel aprendeu desde jogador para essa virada de treinador e treinador jovem. Então, assim, é fazer o simples. Às vezes, o Abel fala isso muito, às vezes o difícil é fazer o simples. Vale para a vida também. Sabe? Fique com essa mensagem motivacional, porque às vezes a gente complica tanto as coisas. É isso. E simplificar é o caminho, né? Tá aí, ó, mensagem motivacional de André Hernan para vocês hoje. Da minha não, do Abel. Repassando a mensagem. Só tô trazendo esse bastidor aí para vocês. Tá certo. Ô, Brás, a gente tá falando de mentalidade, quem tá tendo que treinar, trabalhar muito mental é o Paulinho, né? Porque não tá fácil para ele. Tá jogando no sacrifício, ainda sente dores. Depois da última partida, a gente viu ele correndo para comemorar, mas ao mesmo ali sofrendo com as dores. Tivemos uma notícia muito boa, né? Que ele voltou a treinar, então estava ali com o grupo. E a gente imagina que ele seja utilizado o máximo possível. E quando a gente fala de possível, é o que dá mesmo, porque o Abel já falou, 30 minutos é o que dá para o Paulinho. É o que a gente pode imaginar do Paulinho nessa partida contra o Chelsea? Entrando num segundo tempo, no decorrer da partida, aqueles 30 minutos cronometrados para a utilização desse jogador? Exatamente. Ele, pelo segundo dia consecutivo, treinou com o elenco, né? O primeiro treino ele foi poupado de ir a campo, ficou ali na academia, fisioterapia, todo o processo, né, que o departamento médico do Palmeiras tem que fazer com ele, né, que ele demanda. E aí, pelo segundo dia consecutivo, ele treinou, se mostra bem, dentro do possível, né? Mas vai ser exatamente isso contra o Chelsea também. É ter o Paulinho Prime no máximo que esse Prime pode chegar, né? O máximo que ele aguenta. A partir ali de 30 minutos, a tíbia dele, né, a canela dele começa a arder ali, começa a incomodar e isso começa a prejudicar o desempenho dele. Mas até os 30 minutos ali você tem o Paulinho ali, o Paulinho que se não é o Paulinho Prime, foi o Paulinho que decidiu o jogo contra o Botafogo. Às vezes ele precisa apenas disso aí para ser decisivo, então um cara muito importante pro Abel. Hoje ele entrou, na entrada dele em campo, ele ficou orando ali um pouco ali e tal. É uma situação, segundo o Vanderlan, ele nunca tinha visto nada parecido, assim, nunca conviveu com nada parecido com o que o Paulinho está passando agora nesse Mundial, né? Nesse sacrifício, né? Acho que a torcida do Palmeiras, inclusive, tem que valorizar muito, né? Ele está sendo um verdadeiro guerreiro aí e não só jogando em sacrifício, como também contribuindo efetivamente, né, para a campanha. Tá certo, é isso.
Brás, obrigada, viu? Bom trabalho para você aí. Vamos nos despedindo aqui do Palmeiras, mas daqui a pouco tem coletiva do Abel e, se possível, a gente traz aqui no De Primeira. Valeu! Antes do Abel vai ter 3 jogadores do Palmeiras vão falar aqui, o Maurício, o Flaco e o Luigi. Aí depois vem o Abel. Tchau, gente. Obrigado. Tá certo, agenda cheia então. A gente consegue arrancar, né, alguma informação ali antes dessa partida. Torcedor, Palmeiras aprimora conceitos táticos e encerra a preparação para enfrentar o Chelsea. Vamos rever a provável escalação também. Palmeiras finalizou na manhã desta quinta-feira a preparação para o duelo decisivo nas quartas de finais da Copa Mundial de Clubes contra o Chelsea e realizou a última atividade em Nova Kelly Complex, CT da Filadélfia. Antes de ir a campo, os jogadores assistiram a um vídeo elaborado pela comissão técnica de Abel Ferreira e realizaram ativação muscular na parte interna. Em seguida, o elenco aprimorou conceitos táticos no campo e depois ajustou posicionamentos e também bola paradas. Por fim, o plantel disputou um descontraído recreativo. Já o atacante Paulinho, que tem seguido um cronograma individualizado de controle de carga, trabalhou normalmente com o restante do elenco. Camisa 10, portanto, segue à disposição de Abel. Por outro lado, o treinador conta com alguns desfalques, como Murilo, com lesão na coxa esquerda, Piquerez e Gustavo Gomes, que cumprirão suspensão automática. Com isso, Abel será obrigado a fazer algumas mudanças na equipe. Dessa forma, a provável escalação do Palmeiras tem no gol o Everton, na linha de 4, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, e no meio temos Aníbal Moreno, Richard Rios e Estevão. Já no ataque, temos Maurício, Alan ou Facundo Torres e Vitor Roque. Palmeiras entra em campo defendendo sua invencibilidade no torneio. O Verdão tem 2 empates e 2 vitórias até o momento. Do outro lado, o Chelsea tem 3 vitórias e 1 derrota. E aí, torcedor, confiante com a vitória do Verdão? Palmeiras tem tudo para passar pelo Chelsea e quem sabe chegar a uma semifinal. E é isso aí, torcedor. Já conto com a ajuda de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nada do Verdão.